Sejam bem-vindos. Estamos em mais uma edição do programa Palavras Consoladoras, que traz até você um diálogo esclarecedor e consolador à luz da doutrina espírita, baseados no Evangelho de Jesus, seus exemplos e seus ensinos. Recebemos nosso irmão Jefferson Quadros, trabalhador do movimento espírita, para tratarmos do tema Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, cuja bibliografia encontra-se na descrição deste vídeo. Seja bem-vindo, Jefferson. Olá, Vanderlei, é uma alegria poder estar contigo aqui de novo, ainda mais para discutir esse tema maravilhoso. Jefferson, gostaria que nos falasse, então, sobre este surpreendente livro que vem esclarecer as origens remotas da formação da Pátria do Evangelho, como afirma o Espírito Emmanuel no prefácio. Esta fabulosa obra analisa os fatos da história do Brasil, objetivando demonstrar a missão evangelizadora da nação e o acompanhamento feito por Jesus do seu processo evolutivo. Sabe, Vanderlei, que esse livro é uma das mais belas obras que a gente tem na doutrina espírita, na doutrina espírita, em função de ser uma psicografia do Chico, por ter sido ditado por Humberto de Campos, que é um espírito iluminadíssimo, com uma cultura muito grande. E esse livro, pelo que nos contam os especialistas, ele foi psicografado ali entre outubro e novembro de 1937 e foi editado em 1938, isso antes da Segunda Grande Guerra. E esse livro ele tem por objetivo esclarecer para a gente as origens remotas da formação da pátria do Evangelho, né, do Brasil, com base em dados colhidos no plano espiritual. Então não é ideia do próprio Humberto de Campos, são fatos reais que são trazidos para nós. E nesse livro ele tece comentários por momentos muito importantes do Brasil, desde o primórdio, quando o próprio Cristo se dispôs a, como diz Humberto de Campos, transplantar a árvore do Evangelho para as terras brasileiras, né, em função do ambiente novo que nós temos aqui. Mas para a gente começar essa nossa análise, Vanderlei, lá na introdução do livro, que é escrita pelo Espírito Emmanuel, ele nos diz que numa visita que o cientista Humboldt fez aqui para o Brasil, ao conhecer a região do Rio Amazonas, ele disse que o Brasil era para ser o celeiro do mundo, pelas maravilhas que ele viu ali, né? Humboldt é um cientista, especialista em botânica, né, e ao ver a riqueza da região amazônica, ele se apaixonou, né? Porém, a gente precisa estender um pouquinho mais essa situação de celeiro do mundo, do plano material, que também pode ser uma realidade, mas entendendo essa expressão no sentido espiritual. E o próprio Emmanuel nos diz que a missão do Brasil é facultar ao mundo inteiro uma expressão consoladora de crença e de fé raciocinada, e a de ser o maior celeiro de claridades espirituais do orbe. E depois ele diz também que o Brasil terá sua expressão imortal na vida do espírito, representando a fonte de um pensamento novo, sem as ideologias de separatividade e inundando todos os campos das atividades humanas com uma nova luz. E basta a gente analisar a história do Brasil para entender que existe sim uma ação espiritual que organiza a nossa pátria desde o princípio, porque o Brasil manteve a sua estrutura organizacional e em relação a território, diferentemente de todos os outros países do mundo, que tiveram separações, que foram subdivididos, né? O Brasil sempre foi uma pátria muito acolhedora. E no livro,
Humberto de Campos retrata esse acolhimento dessa pátria que estava em formação, trazendo informações que são muito ricas e que trazem para nós uma reflexão. Então, assim, Humberto de Campos nos diz que numerosos pensadores e artistas notáveis lhe traduziram a grandiosidade de mundo novo, contando lá fora, lá no exterior, né, as inesgotáveis reservas do gigante da América. Todo esse espírito analítico não passou da esfera superficial das aparições, o que é normal. As pessoas vieram aqui, viram com seus próprios olhos e imaginaram as riquezas que poderiam apreciar daqui. Porque, segundo diz Humberto de Campos, não viram o Brasil espiritual, o Brasil evangélico, em cujas estradas, cheia de esperança, luta e sonha e trabalha o povo fraternal e generoso, cuja alma é a flor amorosa de 3 raças tristes. A citação para aqui, de Humberto de Campos. Porém, mais adiante no livro, ele faz essa análise dessas 3 raças tristes e nos diz que as 3 raças tristes que compõem a maioria do povo brasileiro são formadas pelos índios, que, nos apoiando no evangelho, seriam os simples de coração. Depois nós temos os degredados, que eram as pessoas que os portugueses traziam de Portugal para o Brasil para ser abandonados aqui à própria sorte. Era como uma punição. Esses degredados eram os sedentos de justiça divina. E, por fim, os escravos, que, baseados no evangelho, são os humildes e os aflitos. Então, nós temos, desde o princípio, essa organização para que o povo brasileiro sempre fosse muito acolhedor. Temos aqui um povo formado com base em estrangeiros que viriam para cá, mesclados com o povo original do nosso Brasil, que eram os índios. Mas a grande maioria das pessoas que povoavam o nosso país à época vinham de outros países. E isso cria uma cultura de receptividade muito grande para nós, e nos deixa mais sensíveis a essa influência espiritual pelo carinho, pela atenção, pelo respeito que nós, como pátria, aprendemos a externar uns para com os outros. É claro que nós não temos essa realidade como algo 100% real, né? Existem sempre as pessoas fora da curva, que acabam agindo ao seu próprio modo, mas o povo brasileiro em si é muito acolhedor, diferentemente de outras nações. E quando a gente trata o Brasil como celeiro do mundo, e como nos diz Emmanuel, é um celeiro espiritual, onde nós temos aqui a oportunidade de receber criaturas para que aqui elas pudessem recomeçar o seu trabalho de crescimento espiritual. E isso fica retratado numa outra citação de Humberto de Campos, que ele nos diz assim: na abençoada tarefa de espiritualização, o Brasil caminha na vanguarda. O material a empregar nesse serviço não vem de fontes de produção originariamente terrena, e sim do plano invisível, onde se elaboram todos os ascendentes construtores da pátria do Evangelho. O espírito Humberto de Campos relata que lá por volta do ano de 1375, 1400, um espírito muito ligado a Jesus, chamado Eliu, e que é um dos responsáveis pelos problemas e pela organização sociológica da Terra, acompanhado do próprio Cristo, em uma das viagens que Jesus fez à Terra para visualizar como nós estávamos, ele sugeriu a Jesus que, notando entristecido pela incompreensão que nós, criaturas humanas, tínhamos para com as suas lições de amor, ele sugeriu a Jesus para que conhecesse novas terras, a América, onde nós somos isentos daquelas energias negativas que impregnam o velho mundo. Um mundo antigo, cheio de miasmas decorrentes de guerras, de desavenças, de discórdias, de injustiças. E Jesus, ao conhecer as nossas terras, ele disse assim: para essas terras benditas será transplantada a árvore do meu evangelho, de piedade e de amor.
no seu solo dadivoso e fertilíssimo, todos os povos da terra aprenderão a lei de fraternidade universal. Aqui nós temos a terra da fraternidade programada pelo próprio Cristo. E mais adiante, Humberto de Campos relata que Jesus concedeu ao espírito Ismael a responsabilidade de coordenar as ações do povo brasileiro, deixando-o responsável pelo Brasil. E ele disse assim, numa das reuniões que teve com Ismael: abriga aí, nas terras brasileiras, na sagrada extensão dos territórios do país do Evangelho, todos os infortunados e todos os infelizes. No meu coração ecoam as súplicas dolorosas de todos os seres sofredores que se agrupam nas regiões inferiores dos espaços próximos da terra. Agasalha-os no solo bendito que recebe as irradiações do símbolo estrelado, alimentando-os com o pão substancioso dos sofrimentos depuradores e das lágrimas que lavam todas as manchas da alma. Ismael sente que luzes compassivas e misericordiosas lhe visitam o coração e parte com seus companheiros em busca dos planos da erraticidade mais próxima da terra. Aí, nessas regiões de sofrimento, ele encontra antigos batalhadores de cruzadas, senhores feudais da Idade Média, padres e inquisidores, espíritos rebeldes e revoltados, perdidos nos caminhos cheios da treva das suas consciências polutas. E com essa realidade desses espíritos que são trazidos por Ismael para que fossem preparados para reencarnar dentre o povo brasileiro, nós temos a noção da grandiosidade da organização do Cristo para que a nossa pátria fosse uma pátria acolhedora de espíritos imperfeitos, espíritos que erraram, espíritos que passavam por momentos difíceis na erraticidade, no plano espiritual, para que aqui tivessem a oportunidade de reencarnar e de recomeçar a sua jornada de ascensão espiritual. E é aqui que entra esse conceito de celeiro do mundo, de pátria do Evangelho, de coração do mundo. Uma pátria acolhedora que, indo de acordo com aquilo que Jesus nos ensina, não são os sãos que precisam de médico, são os doentes. Uma pátria que acolhe doentes morais, a fim de que possam aqui encontrar, no meio da fraternidade, do respeito, da compreensão, da tolerância, o ambiente adequado ao seu recomeço. E nós, como povo, precisamos estar conscientes dessa responsabilidade, entendendo que somos nós escolhidos pelo Cristo, por Deus, para estarmos aqui reencarnados, a fim de darmos seguimento a essa proposta do Cristo de tornar o Brasil o coração do mundo. Mas para isso, precisamos nós, de nossa parte, fazer o nosso papel, esforçando-nos na vida pacífica, compreendendo as diferenças, convivendo harmonicamente com elas, sendo tolerantes, porém sem deixar de sermos certos, corretos, justos. Não compreender essa fraternidade com liberdade excessiva. Precisamos manter o controle para que não percamos o rumo dos propósitos do Cristo para a nossa pátria e para nós mesmos também. Então, muitas vezes as pessoas fantasiam, Vanderlei e amigos, sobre essa situação de que o Brasil foi o país escolhido por Jesus para se tornar o lugar mais maravilhoso do planeta Terra, né? Então é a pátria escolhida. Justamente pelo contrário, meus amigos. Aqui nós somos o cadinho do mundo. Aqui nós somos o buril do mundo. Nós que aqui estamos, não por acaso reencarnamos aqui no Brasil, porque nós somos criaturas que ainda precisam aprender. E é esse aprendizado que nós precisamos levar em prática na nossa vida, porque aqui é o coração do mundo. E nós temos que fazer esse coração valer a pena. Muito bem, Jefferson. Excelentes colocações. Sugiro aos ouvintes a leitura deste belo livro. Ele é de uma sustentabilidade, inclusive, para os nossos dias de hoje, muito bem colocadas sinteticamente pelo nosso irmão Jefferson. Jefferson, eu gostaria de te ouvir
15 segundos as tuas considerações finais. Como o Vanderlei nos disse, o tempo é muito curto e falar sobre esse livro a gente precisaria pelo menos umas 2 horas para adentrar bem nos assuntos. Por isso a gente convida a todos os amigos que nos assistem que leiam a obra, reflitam sobre o que Humberto de Campos nos traz e vamos fazer valer a pena esse propósito do Cristo com a nossa melhora íntima, fazendo o nosso país esse verdadeiro coração do mundo através do esforço da gente. Um grande abraço a todos. Obrigado pela oportunidade. Agradecemos também imensamente aos irmãos que nos prestigiam pelo canal do YouTube. Foi um privilégio ter estado com vocês e aguardamos todos no próximo programa, próximo domingo, programa Palavras Consoladoras. Até breve.